Vai nos dias matinhos, também tocou na praia, ainda, mantém-se o calor. Se virem qualquer semelhança na cerveja com o episódio anterior, é porque é um a seguir ao outro. Temos de encadear. Temos que aproveitar. Eu acabei de fazer molho de tomate, ok? Hoje estamos aqui para mais um Mostra-me o Teu que eu mostro-me o meu. Vamos começar pelo meu livro, pelos vistos. Sim. É o Cérebro da Criança. Acabei de ler 12 estratégias revolucionárias para treinar o cérebro em desenvolvimento do seu filho. Eu vou ter baita spoilers, se bem que não interessa. Eu vou falar de tudo. Eu estou para aí a 2/3. E eu vou falar de tudo, não quero saber. Fala, eu quero que tu fales. Então, o que é que isto é? São Eu dois... Neurocenas? Não são cientistas da neuro. Tu tinhas-me dito que eram e eu estive a ler a biografia dos gajos. Nenhum deles é neurocientista. Tu enganaste-me. Eles são psicólogos e pediatras. Tá? Mas eu li que eles eram neurocenas em algum sítio. Um dos caramelos foca-se no mindfulness, em pesquisa de mindfulness, à volta disso. É porque assim, esse Daniel tem mais livros. Se calhar os outros Sim. livros é que são com neurocenas. É possível. Ah. Também fala sobre mindful brain, lá está, porque é tudo Sim, mindful sim. e mindsight Sim. e não sei o quê, porque o gajo tem uma cena qualquer de mind e ele é professor de uma universidade e deve pregar o mindfulness e o mindsight, o que ele chama de mindsight, que eu já vou explicar o que é, aos seus alunos e escreve livros sobre isso e não sei o quê. Anyways, 2 psicoterapeutas decidem escrever um livro sobre o cérebro da criança para integrar os mais recentes desenvolvimentos em neurociência à parentalidade, como ajudar a desenvolver a criança. Capítulo 1. Ligar o cérebro do lado esquerdo ao cérebro do lado direito. Um dos cérebros é mais lógico, o outro é mais emocional e artístico. E então as crianças às vezes estão presas num deles. Também são tão no emocional ou são tão na lógica e nós temos de tentar chegar lá, arranjar estratégias para chegar dentro do cérebro da criança e dizer: olha, agora se calhar devia estar a falar mais com o outro. Assim, ligar os dois, estás a ver? Pum, seres uma pessoa assim mais balanceada. Prontos, e eles aqui contam algumas das técnicas para fazer isso. Também é válido para os adultos. Também é válido para muitos adultos. E a cena fixe de ler livros para crianças é que nós aprendemos muito a como comunicar com adultos. Porque muitos adultos nunca aprenderam a comunicar e a perceber as outras pessoas. Não é só... Há muitas... Tu, quando estás a tentar perceber uma criança, começas a perceber como é que os adultos nunca se formaram passado não sei quantos anos. Também não é só isso. Porquê que eu parece que estou mais mínima do que tu? É porque esta cadeira é ligeiramente mais baixa. Cuidado com essas rodinhas escapulam. Outra coisa é que muitas vezes leio estas coisas e muito com o positive parenting que eu começo a reavaliar as minhas próprias atitudes. Portanto, há coisas que eu chego à conclusão que tenho que mudar porque me identifico mais com essa cena. Mas que de outra forma não tinha pensado nisso antes. Porque é tão normal fazer isso que coisa. Pronto, enfim, whatever. Especialmente com o mindfulness. O mindfulness é muito sobre encontrarmos a nós próprios e estarmos centrados no atual, mas ao mesmo tempo explorarmos todas as memórias que tivemos e recontar essas histórias e assimilar o que é que se passou, em vez de estar a esquecer, estar um bocado a repensar isso, que é para isso não nos estar atrás do cérebro a fazer moinha e a condicionar a nossa vida. Portanto, o mindfulness passa muito por isso, sobre encontrar o agora, não focar só num ponto, termos vários pontos onde podemos levar o nosso pensamento e não ficar obcecado com uma coisa em particular. Sim, porque isso é aquelas coisas que às vezes há situações menos boas e a cena às vezes imediata da pessoa é dizer: epá, esquece isso, deixa isto para trás das costas e continua a vida para a frente. Mas aquilo fica sempre ali, a remoer. E depende de cada pessoa, não é? Mas há umas que remoem mais do que outras. E muitas vezes quando a gente diz tem a vida mal resolvida ou tem problemas para trás, tem bagagem emocional, são essas coisas que ficam pendentes e que lá está, não devia ser ensinado a esquecer, devia ser ensinado a falar sobre o assunto e a resolver o assunto e sim senhora, daí para a frente então continuamos, mas com as coisas resolvidas. E eu, quanto mais leio sobre parentalidade, mais me apercebo do papel dos psicólogos. Já sabia que os psicólogos têm um papel relevante para as pessoas, mas sempre achei que as pessoas tinham a capacidade de resolver essas coisas sozinhas, desde que não fossem tonhós ou não tivessem medo de serem rotuladas, de precisarem de ajuda externa. Tudo bem que isto é complicado de falar assim de forma muito linear. Mas há muitas coisas que, ao leres este livro, te percebes que as pessoas, mesmo sendo pessoas inteligentes,
caem nestes paradigmas mas, de por exemplo, se não querer pensar nas coisas e deixá-las a remoer durante anos. Se nós não tivéssemos tido o Afonso, eu nunca ia procurar a resposta a esse tipo de problemas em livros de parentalidade. E que também há livros disto para espetaculares. adultos, mas as pessoas Tudo não bem, leem. tudo bem, mas são rotulados como livros de autoajuda e há muitos que são treta, pronto. Mas agora, ao ler estes livros, apercebo-me que estes livros até são úteis para quem não tem filhos. Porque ajuda a resolver imensos problemas, ou pelo menos a procurar resolver esses problemas. Capítulo 2 fala sobre ligar o cérebro de cima ao cérebro de baixo. Para quem não sabe, o cérebro de baixo é a o cérebro, é a amígdala e ali umas zonas ali à volta, que é o que é responsável, é o chamado lizard brain. E são as reações mais imediatas. É o sensor aranha, como dizia o outro. Onde tens o teu medo, onde tens assim as coisas que ajudaram-te a sobreviver durante milénios. É o teu sensor de perigo. Vês alguma coisa está mal, foges, ou nem sequer não tens tempo de raciocinar sobre o que é que está a acontecer, tens logo uma reação. É aquilo que nos faz retirar a mão do fogão quando está quente. Sim. Parte de cima do cérebro é a parte onde nós de facto raciocinamos sobre as coisas, sobre processarmos as coisas. Portanto, as crianças no início só têm a parte de baixo, o de cima ainda se está a formar ao longo dos anos. Portanto, este livro fala sobre como devemos ter paciência, deixar que o tempo faça a ligação entre os dois, mas também há algumas técnicas que podemos ir fazendo para explicar à criança que, apesar disto ser uma coisa que mete medo, que podemos tal e tal. E as técnicas são boas para nós também lidarmos com a situação. Sim. Porque às vezes também, se uma criança entra no vermelho, como tu dizes muitas vezes, que é a reação da amígdala, eu, a maior parte das vezes, não sei o que fazer. E fico completamente tonhol porque... e fico frustrado porque não sei resolver a situação. E agora consigo pensar um bocadinho mais, também raciocinar. Ter um bocado mais de empatia também. Exato. Sim, é uma coisa, este livro fala de empatia à torta e direito, só nunca diz a palavra empatia. Mas está cá subjacente. Uma coisa que eu gosto, eu ainda não acabei de ler, como eu disse, eu estou para aí a 2/3, mas já li 2/3, mas uma coisa que eu gostei no livro é a escrita simples e acessível. Está escrito para pessoas não científicas. Pode entrar no erro de simplificar demais também, mas acho que não. Aborrecido. Pronto. Eu achei simples e acessível e é um livro fácil de ler. Ouve lá. Discordo. Como assim? Não achaste que era fácil de ler? Repetiam a mesma cena 4, 5 vezes. Eu perdi o foco montes de vezes e foi um esforço de voltar atrás, não sei quanto, uma ou 2 páginas para pegar tudo desde o início. Cenas como começar o capítulo com um exemplo, mas depois não resolve o exemplo. Depois explica toda a neurociência por parte. E não é só explicar num parágrafo, explica com 6, 7 parágrafos o que é que está a cena toda, como é que o cérebro funciona naquelas partes, como é que se ligam, não sei o que mais. Depois mete outros exemplos no meio, estes com resolução. E depois volta para o exemplo original e não resolve o problema original em condições. Porque assim, eles também não te dão estratégias, eles não te resolvem o problema, eles dão-te estratégias para possivelmente lidar com aquela situação. Portanto, não é uma cena de pergunta-resposta imediata. Fiquei a achar que foi o senhor editor que achou que isto é um bocado seca, vamos apanhar aqui o leitor no início com um problema para ele ficar envolvido no resto do capítulo. Isso é capaz de estar escrito, é a maneira de problem solving americano. É possível também. Há aqui muitas coisas que são muito americanas para o meu gosto também. Mas quando eu digo isto é porque quando és pai e tens pouco tempo, não é? Tu não queres estar a ler uma coisa com 30 mil palavras científicas que não conheces de lado nenhum, ou uma escrita rococó. E isto podia estar muito mais simplificado em termos científicos. Pois era um livro assim e não vendiam. Sim. Mas para mim era muito mais útil do que estar a perder tem noites a ler cenas que não interessam nem Jesus e que depois esqueçam. Tem quadros de resumo com ilustrações. Isso é parte muito boa. As ilustrações também não gostei muito, achei demasiado simplistas, mas whatever. É feito para crianças, tem de ser assim desenhos um bocado fatelas, whatever. Isso não é para as crianças lerem, é para os pais lerem. Estes desenhos explicitamente aqui no meio, eles dizem que é para conseguir explicar à criança. Está bem, ok. Estes exemplos.
Por Sim, exemplo, isto. esses. Sim. Dizem literalmente, isto é um exemplo, uma história que pode contar à sua criança, acompanhando os bonecos. Olha, ele agora está a fazer isto, mas não podes fazer coisa. Portanto, alguns destes bonecos são mesmo para Sim, mas nem eles contar. têm ilustrações diferentes. Também têm ilustrações só para exemplificar a cena, que também não estão muito bem colocadas nas páginas, mas whatever. Gostei bastante dos resumos no final. Estas últimas páginas, onde tem o resumo das cenas todas. Se o livro fosse só isto, eu ficava muito mais feliz. Não tinha perdido muito menos tempo. Porque eu já sei como é que o cérebro funciona, não é? Quer dizer, mas isso sou eu. Se calhar há pessoas que não conhecem também o cérebro. Se fosse assim uma introduçãozinha, olha, o cérebro tem isto, tem isto, tem isto, tem isto. Prontos. Agora, como é que a gente ataca o problema das crianças? Pronto, está feito. Não é preciso escrever 180 páginas a explicar como é que o cérebro... Mas eles dizem 12 estratégias. Portanto, eles tinham que ir explicando as 12, né? Pronto, está bem. Anyways, onde é que nós íamos? Integrar a memória, que é importante não deixar as coisas recalcar, e para isso há uma estratégia muito fácil, que é recontar as histórias do que é que aconteceu. O que é que aconteceu durante o dia, conta, que fizeste isso, e como é que foi, o que é que fizemos a seguir. Se acontecer uma má experiência, convém também falar da experiência na mesma, em vez de metê-la para esconcer. Isto é especialmente interessante quando tu tens algum trauma de infância. Por exemplo, seres obrigado a comer tomates e depois nunca mais queres comer tomates o resto da tua vida e não sabes explicar muito bem porquê. Muitas das vezes foi mais experiências quando foste jovem ou criança que não foram seguidas apropriadamente por alguém que te explica, espera lá, vamos meter um bocado de lógica, vamos devagarinho, passo a passo, tentar pensar e relembrar porque é que não gostas disso e logicamente refletirmos se de facto o tomate te vai matar ou não. Sim, aqueles medos irracionais podem ter uma explicação de experiências E, mal resolvidas. Então, mas isso era o que a gente estava a dizer no início. Pronto, liga a isso, sim. E aqui fala algumas estratégias de como se pode fazer isso sem ser uma maneira demasiado nociva ou frustrante para as pessoas, para as partes relacionadas. Integrar as muitas partes de mim, e é aqui que entra um bocado o mindfulness, que é ajudar as crianças a não se sentirem que estão presas só naquilo, ou terem ansiedade por alguma coisa, ou terem medo e só se focarem no medo e esquecerem-se da parte da diversão. E aí o autor fala de uma estratégia revolucionária, que é tal a parte da cena dele, que é uma roda, e tu estás no centro. Sim. Tu és o centro e a roda são todas as coisas que te interessam. Então tens os teus medos, tens as imagens, as coisas que gostas de fazer, as coisas todas, e tu neste momento estás focado naquele ponto. Mas isto é uma roda. Tu podes ir para qualquer um dos pontos da volta. Tu podes ir ao centro e pensar noutra coisa que te faz feliz. Não precisas de ficar preso a estressar sobre o exame de geografia descritiva que vai acontecer daqui a 3 dias. Podes te divertir um bocado. Podes fazer outras coisas. E isto é útil não só para crianças, mas para garotos. Há pessoas que ficam completamente obcecadas com uma coisa e que, se de facto lembrassem, se calhar a minha vida era um bocado mais feliz se eu não tivesse a obcecar isto durante... Pode na mesma ficar ali. Isto existe na mesma. Não vai desaparecer só porque a gente não pensou nisso. Só não está a criar tanta ansiedade se focarmos um bocadinho noutras coisas. Uma dessas coisas, por exemplo, é fazer exercício físico, que eles também focam aí, que é muito bom promover hábitos de exercício nas crianças, porque lá está, às vezes estão a obcecar com trabalhos de casa ou coisas assim que não conseguem resolver. Não estou a dizer não fazerem todo, mas fazerem uma pausa e fazerem um exercício e depois... Isso do exercício físico até dizem para ajudar a acalmar quando as pessoas estão demasiado emocionais, mesmo os graúdos. Se tiras uma pausa, vais ali e dás uns saltos, uma cena assim qualquer, ajuda-te a mandar cá para fora essas cenas e voltas a ativar a parte mais lógica do teu cérebro e não estás tanto ligado à parte mais reativa. É porque não emocional. É socialmente aceito ir à janela e mandar um berro. E eu de vez em quando mando. Pronto. E depois é o integrar o eu e o outro, que é não sermos... antissociais. Não sermos antissociais, não sermos, como é que se diz, egoístas. Não sermos egoístas. Percebermos que o que nós estamos a fazer afeta os outros também e que temos de integrar. Malta que anda sem máscara, este é um conselho valioso, hein? Pronto. Porque o facto de estar vacinado não quer dizer que não transmitam nunca mais o Covid, ok? Just saying. Como disse, não gostei particularmente do livro, mas os tópicos são relevantes, são importantes e o que gostei mais foi do resumo no final. Portanto, o livro vale pelo resumo. Eu ainda não cheguei ao resumo. Como eu disse, eu estou a ler em e-book
Entretanto, procurei na biblioteca daqueles livros que está desaparecido. Apanhei uma promoção, ele até estava baratinho. E achei que era interessante, porque, pá, digam lá se não gostam das opiniões do Filipe. São fixe. E então é sempre giro discutir os livros contigo, mesmo que eu ainda não o tenha lido todo. Eu dou-lhe Ele faz o resumo. Olha, este livro Ele é o resumo do resumo. Este livro é muito bom de ler. Olha, toma. Epá, eu achei uma seca. Isso lê-se muito bem. Eu é que ainda não acabei de ler. Porque não, tá bem, mas... porque não gostei, estás a ver? Mas lê tu e depois diz-me o que é que eu tem. ainda não acabei de ler porque ainda não tive tempo. Sim. Nem certo. cabeça para ler, porque esta semana, lá por ter ido de transportes, não quer dizer que tenha tido cabeça para ler. O bom de ler... Concordo contigo com a cena das repetições, mas não deixa de ser um livro fácil de ler, no sentido em que não é... A linguagem não é complicada, não, os conceitos também não são complicados, não é nada do outro mundo. São coisas todas que fazem lógica e que, se nós pensarmos um bocadinho nelas, fazem sentido. Já leste algum livro de parentalidade onde os conceitos não sejam simples? Assim, de repente, acho que não, mas também não li assim tantos. A questão é, todos os livros de parentalidade são para pessoas mesmo burras? Não. Estão escritos de uma maneira acessível, porque muitos deles são escritos por médicos. Pronto, este é por professores, mas escritos por médicos e depois vê que, além da letra que não se consegue ler, também falam de esquisito, né? De esquisito. Não, podiam mesmo, em vez da parte de cima do cérebro, podiam estar-lhe a chamar neocórtex, não é? Eles falam. Pronto. Agora já não lembro. Dizem que é o neocórtex. Eles dizem o nome. Mas podiam estar a explicar com termos científicos. Eu tinha gostado mais se tivesse um diagrama do cérebro e tiver a mostrar o que é cada uma das Por partes. exemplo, Mas eu já tinha visto isso de outras cenas e vou à Wikipédia e tenho livros... lá e conheço isso. Agora não me lembro do nome dela, mas os livros que eu li enquanto estava grávida de preparação do parto, que são por uma médica, apesar da linguagem ser simples, tinha termos científicos. O que é que era bom? Termos médicos. Cenas que tu não sabes o que é. Pois, alguns termos médicos. Pronto. O que é que era simples nesse livro? É que ela dizia o termo e explicava o que era em 3 linhas. Coisas muito simples. É nesse sentido que eu estou a dizer. É esse o acessível. Sim. Pronto. Mas tem alguma repetição. Mais livros. Sim, mas eu quero acabar de ler, agora. Eu quero chegar ao resumo para perceber a cena do resumo. Mais livros. Há o meu, né? E então, eu no metro comecei a ler As Aves Não Têm Céu, do Ricardo Fonseca Mota. Desconheço o autor, é o Prémio Revelação Agostina Bessa Luís 2015. Foi uma das minhas compras na livraria Ama Livros, do PEC hashtag Ler os Nossos. E é supostamente um romance, não no sentido de romance cor-de-rosa. E comecei a ler. Está escrito de uma forma que isto está a ter um termo literário que eu desconheço, mas é muito além de ter um narrador, ao mesmo tempo entras na cabeça da pessoa e no meio das frases tens as reações da pessoa, o que a pessoa diz. Deixa-me dar um exemplo, porque senão isto não se percebe. Que eu não sei explicar isto. Eu estou a perceber o que estás a dizer. Por exemplo, tem a narrativa, não é? E depois tem a parte do narrador. Tem a narrativa com diálogos e depois entra o narrador como se fosse assim uma voz off na tua cabeça. Uhum. E depois entra outra vez diálogos e logo a seguir o narrador. E gostei dessa parte, gostei desse tipo de escrita. E o início, isto começa com a história de um pai que a filha morreu e que vai desenvolvendo e que o pai tem uma parte da culpa da morte dessa filha, mas que se analisarmos a situação toda, ele está a ser crucificado por uma coisa que também o faz sofrer atrozmente para o resto da vida. E é daqueles livros que estava a fazer... estava esventrado de dentro para fora por causa da angústia da situação e de repente muda. Do género. Está a contar a história toda, não é? Porque isto começa com as memórias... nem é memórias, é contar a situação desse pai em que a filha já morreu há um tempo e a contar a história da ex-mulher.
E quando a filha ia lá à casa, ia contar efetivamente o que é que aconteceu. E a descrição de como a filha morreu é horrorosa, pá, mesmo, horrível. Horrível no sentido que é super visual, pronto. E depois nós queremos saber o que é que aconteceu a esse pai e se ele conseguiu resolver esse problema dele, não é? Porque ele acordava todos os dias a sentir-se culpado, além de todas as pessoas olharem para ele e acharem que ele era culpado. Tem muitas parecenças com o filme Alice, que eu já falei aqui, filme português, que também é um pai que... Esse é um pai que procura uma filha, mas esse filme também é muito angustiante. Pronto. E ler isto foi muito angustiante até à parte em que de repente, puf, muda a narrativa, mudam os personagens. Eu assim, pronto, está bem, isto vai ser outra história e isto eventualmente vai chegar ali à cena. Pá, na página 90, ok, desisti porque isto começa a entrar numa história completamente diferente, começa a não bater nada com lógica, são cenas, pá, não sei, à toa. Isto diz que são relatos oníricos, portanto, lá está, é como se estivesses num sonho e de repente passas de uma situação para outra completamente diferente, mas pá, não gostei de como isso funcionou. E não me estava a puxar para ler e eu já estava só a empurrar a leitura. E então, pá, desisti porque não tenho interesse nenhum em saber o resto da história. Mas tem relação com a primeira história ou não? Não. E pronto, e pode ser muito boa escrita, para ter ganho o prémio Revolução Agostina Bessa Luís em 2015. Pode ser um autor fabuloso, eu só não conectei com este livro e pá, não quero, não tenho vontade nenhuma de querer saber a continuação da história, se é que isto tem alguma continuação, porque lá está, se isto continuar nesse formato de pseudo-relatos oníricos, isto só vai a mudar de situação e de repente a pessoa acorda e já está noutra. Gostava efetivamente de ter uma resolução da primeira história. Tem uma relação entre os dois. Eu pensei que sim, mas depois fiquei sem perceber nada e lá está, começou-me a fartar a leitura e deixei de ler. Não, pá, digam-me se estou errada e digam-me se eu devo pegar no livro outra vez e continuar a ler porque isto vai ter alguma salvação. Mas eu pessoalmente não gostei de como a história estava a seguir. E ele até, como vês, tem só bocados de texto, nem sequer são páginas corridas de texto, até supostamente se lê bem. Mas achei tão horrível. Foi uma terceira parte da curtinha que se calhar faz a ligação entre os dois. Se calhar leio o resumo, como o outro livro. Não sei. Digam-me, quem já leu este livro, se eu devo continuar a ler ou não. Vi aí outra vez uma fórmula química. Yeah. Pronto. Enfim. É isso. Mais alguma coisa? Tens alguma coisa a acrescentar? Estou na dúvida existencial se liga ao outro ou não. Pois, eu também não sei, mas também não tenho... Também não li o primeiro, portanto, também não tenho particular interesse em saber, mas digam vocês aí nos comentários se já leram como é que a coisa acaba. Façam spoilers para a Cristina. Sim, podem fazer spoilers, eu não me chateio. Livro do Afonso. Não sei se já mostramos ou não, se mostramos temos pena, vou mostrar outra vez. Uma casa na floresta, o Afonso gosta muito de encontrar os animaizinhos aqui dentro. E tem buraquinhos. E tem funho. Pronto. E isto passa... E ele mete o dedo e puxa a página por aqui. Isto vai pelas estações do ano, portanto, primavera, verão, outono e inverno. Que é as 4 estações. E aqui em baixo diz... Tem a legenda. Tem a legenda de todos os animais, portanto nós conseguimos dizer mesmo, isto é um mocho. Isto é um texugo, isto é um não sei o que dos bosques. Quando nós próprios ficamos na dúvida qual é que é o animal, portanto... Eu estou na dúvida essencial se já mostramos o livro ou não. Pois isso também não sei. E o inverno. Pronto, e acho que ainda há outro deste formato de livros. É porque este é nas estações do ano e o outro que nós temos é em vários sítios. Tem animais na savana, tem animais no polo, tem animais na selva, pronto. É assim. Animais à volta do mundo. É isso. Assim acontece. É isto que esta casa tem lido nos últimos tempos. E vocês, o que é que andaram a ler? Digam o que é que acham, o que é que não acham. Sim. Essas se coisas já leram todas. algum destes livros,
opiniões e até ao próximo. Não percam o próximo episódio, porque Nós nós também não. Tchau!